Vamos falar com Deus, gente? Vamos falar com Deus. Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa nessa tarde manifestar o teu poder, a tua glória, a tua graça, para que nós possamos ter uma aula produtiva e abençoada, e para que a tua palavra possa ser revelada em nós, e que nós possamos dar frutos, ó Pai querido, para que o teu nome seja glorificado e para que os teus filhos, ó Pai querido, possam aperfeiçoar o entendimento e o conhecimento, para que eles possam produzir no teu reino. Nós oramos e buscamos ao Senhor a tua sabedoria, a tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, queridos? Vamos começar aqui. Para o pessoal que vai assistir online, nós estamos dando aula hoje aqui na sala de aula com a turma, e nós hoje vamos falar sobre o profeta Daniel, que está na apostila, na página 125 da nossa apostila, e nós vamos hoje chegando aqui ao final dos profetas maiores. Eu sempre gosto desse início de aula, destacar para os irmãos que essa nomenclatura de profetas maiores e profetas menores não fala da importância desses profetas, mas do compêndio que cada um entregou. Ou seja, os profetas maiores é porque os seus escritos, as suas profecias são muito mais robustas, né? Nós temos muito mais escritos, né? E quando nós separamos os livros proféticos, né, que são 17 livros proféticos, quando nós separamos profetas maiores e profetas menores, nós vamos ter 12 profetas menores e 5 profetas maiores, né? Os 5 livros dos profetas maiores que nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, né? Daniel, que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver que é um profeta bem apocalíptico, né? Daniel, ele vai pontuar muito sobre o final dos tempos, né? Sobre as 70 semanas. Nós vamos ter um estudo muito produtivo sobre o profeta Daniel, né? Então, vamos começar aqui, o capítulo 5 da nossa apostila, na página 125, o autor do livro é Daniel. Ele escreveu entre 536 e 530 a.C., o tema é a soberania de Deus na história, e as palavras-chave reis, reino, visões, sonhos, né? O versículo-chave se encontra em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vamos ler, abra a sua Bíblia, você que está com a Bíblia. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, né? Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel 7, versículos 13 e 14. Está escrito assim, ó: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem ao seu domínio. É um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído, né? Então Daniel aqui já aponta ao Messias, né? Ele já aponta ao Messias. Vamos aqui para a apostila. O conteúdo de Daniel é uma associação de autobiografia, história e profecia. Sua forma literária é apocalíptica, significando que sua mensagem profética é a revelação de Deus, através de visões, sonhos e simbolismos, visando encorajar o povo de Deus durante um período crítico da história para uma concepção da esperança de Israel no tocante ao triunfo final do reino de Deus e da sua justiça na terra. O livro de Daniel se divide naturalmente em 3 partes. O capítulo 1 é escrito em hebraico e abrange o contexto histórico do livro. Capítulo 2 ao capítulo 7 de Daniel 2:4 foram escritos em aramaico e descrevem
a elevação e queda de 4 poderosos reinos mundiais sucessivos, seguindo-se o estabelecimento do reino de Deus como reino eterno, principalmente capítulo 2 e 7. Esses capítulos destacam a soberania de Deus sobre os assuntos dos seres humanos e das nações e sua intervenção neles ao descreverem a ascensão de Daniel a uma posição de destaque na corte de Nabucodonosor, capítulo 2, o filho de Deus na fornalha de fogo com 3 amigos de Daniel, capítulo 3, a loucura temporária de Nabucodonosor como castigo divino, capítulo 4, o desempenho de Daniel no banquete de Beltesazar, declarando o fim do reino babilônico, capítulo 5, o livramento milagroso de Daniel na cova dos leões, capítulo 6, e a visão dos 4 reinos mundiais sucessivos julgados pelo ancião de dias, capítulo 7. Nos capítulos 8 ao 12, Daniel volta a escrever em hebraico e expõe revelações surpreendentes e visitações angelicais da parte de Deus a respeito do povo judeu sobre o futuro domínio gentil, do período de 70 semanas proféticas como tempo determinado por Deus para o cumprimento da missão do Messias a favor de Israel, capítulo 9, do livramento final de Israel de toda a tribulação, de todas as tribulações do fim dos tempos, capítulo 12. Então, nós dividimos o livro de Daniel aqui, e é importante a gente pontuar algumas coisas que são cruciais aqui. O primeiro é como esse livro ele é repartido, né? Então ele é uma autobiografia, ele é um livro histórico e ele é um livro profético. Ele é uma autobiografia porque ele conta a história de um personagem, né? Qual é o personagem? É o autor do livro. Então ele está contando a sua própria história. Desde quando ele chegou em Babilônia, sendo levado cativo, né, a Babilônia, ele vai na primeira leva dos judeus, né? Lembrando que nós tivemos pelo menos 3 levas, né, de judeus. A primeira leva é levado mais príncipes, pessoas de um grau importante de Israel. A segunda leva é levado os sacerdotes, mas junto com cerca de 10 mil judeus. E depois, na terceira leva, é levado aqueles que sobreviveram em Jerusalém, né? Depois da cidade ser totalmente destruída, aqueles que foram sobreviventes foram levados na terceira leva. Então Daniel vai na primeira leva. E isso nos dá esse livro sendo escrito ali por volta de 536 a.C. E ele vai escrever o quê? Sua autobiografia. Como que ele foi levado, o que ele fazia em Babilônia, né? Como que ele se separou em Babilônia, como que Deus o exaltou em Babilônia. Quer dizer, ele vai contar a sua história pessoal. É por isso que nós falamos que é uma autobiografia. Ao mesmo tempo, ele é um livro histórico, né? Porque ele conta a história de Israel, né? Desde a destruição de Jerusalém até o cativeiro, né? Ele conta a história de Israel, ele conta a história do povo de Judá, né? E nós temos ele como um livro profético, porque ele vai apontar para coisas do final dos tempos, né? Então ele vai falar sobre o Messias, sobre o período da grande tribulação, sobre o que é as 70 semanas, sobre a queda dos importantes reinos, né? Então ele tem, esse livro tem um teor profético. E aí, quando nós vamos ver a divisão do livro, nós temos 3 divisões, e a primeira divisão é interessante que do capítulo 1, aqui do livro, no capítulo 1, ele é escrito em hebraico, né? Então capítulo 1, Daniel escreve em hebraico. E o que abrange o capítulo 1? O capítulo 1 é a parte histórica do livro, quer dizer, ele está contando, está narrando a história, a parte histórica do livro. Como que foi o processo de saída de Jerusalém, de chegada em Babilônia? O processo histórico do livro. Do capítulo 2 a seguir, até o capítulo 7, ele vai escrever em aramaico. E do capítulo 2 ao capítulo 7, ele
vai descrever a elevação e a queda de 4 poderosos reinos mundiais, né, sucessivos, seguindo o estabelecimento do reino de Deus como reino eterno. Então, quer dizer, do capítulo 2 até ali o capítulo 6, ele começa a falar da queda desses 4 reinos, ele fala sobre a queda desses reinos, a queda sucessiva, um após o outro, eles vão caindo, até Deus exaltar o Messias, né? E aí o capítulo 7, ele já vai ter uma visão já bem apocalíptica dessa exaltação do Messias, né? De como Deus está honrando o Messias, de como será o reino do Messias, de como será o domínio dele, né? E aí nós temos pontos importantes para quem estuda o livro de Daniel, do capítulo 2 ao capítulo 7, né? Por exemplo, o capítulo 2 narra a ascensão de Daniel de destaque na corte, né? O capítulo 2 é quando Daniel decide não se contaminar. Ele diz: olha, eu não vou me contaminar com a mesa, né? com os manjares do rei. Ele decide não se contaminar, e por ele não se contaminar, Deus o honra, né? Deus o exalta no meio dos seus. No capítulo 3, Daniel narra aquele importante ato do 4º homem da fornalha. Os 3 amigos de Daniel, né? Que nós chamamos de Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo, e o 4º homem, o Filho de Deus, aparece dentro da fornalha de fogo. O capítulo 4 narra o castigo divino de Deus a Nabucodonosor, né? Por um tempo, né? Por um espaço de tempo, por um tempo determinado, Nabucodonosor vai virar um animal, né? Vai virar um bicho. Isso é um juízo divino sobre Nabucodonosor. E aí no capítulo 5, Daniel conta o desempenho, né, no banquete de Belsassar, né? E como ele interpreta isso como o fim do governo babilônico, né? Quem é que não se lembra da mão que entra dentro do templo e escreve, né? Mene, mene, tekel, passi, né? E aí Daniel diz: olha, o teu reino foi pesado, foi achado em falta, e agora Deus vai fazer o seu reino ser destruído, né? Então Daniel declara o final do reino de Babilônia. No capítulo 6, declara mais um feito extraordinário, que é esse Daniel na cova dos leões, né? O Daniel recebendo o livramento na cova dos leões. E aí o capítulo 7 vai falar desses reinos mundiais sucessivos julgados pelo ancião de dias, que é o Senhor, né? Do capítulo 8 ao capítulo 12, Daniel volta a escrever em hebraico. Então, do capítulo 1 ele escreve em hebraico, do capítulo 2 ao capítulo 7 ele escreve em aramaico, e do capítulo 8 ao capítulo 12 ele volta a escrever em hebraico, e ele começa a expor revelações sobrenaturais, surpreendentes, angelicais. Ele vai falar sobre os anjos, sobre as coisas dos céus, sobre as 70 semanas, né? Ele vai narrar, e nós vamos falar muito sobre as 70 semanas, né? E aí ele termina falando no capítulo 12 sobre o livramento de Israel e todas as tribulações no final dos tempos. Então ele termina o livro falando de um Israel que vai vencer essas tribulações, que essa tribulação tem um período de terminar, mas que essa tribulação é necessária, né? A tribulação do final dos tempos. Vamos falar um pouco sobre o autor, né? Esse autor Daniel. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz. É tanto o personagem principal como o autor do livro que leva o seu nome. A autoria de Daniel não somente é declarada explicitamente no capítulo 12, versículo 4, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará, como também é subentendida pelas numerosas referências autobiográficas do capítulo 7 ao capítulo 12. Jesus atribui o livro ao profeta Daniel. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, quando cita Daniel 9:27. Então, nós pontuamos que não há divergência sobre a autoria do livro, né? É muito real, o próprio livro fala sobre essa autoria no capítulo 12,
versículo 4, quando Daniel recebe de Deus a revelação, Deus diz: olha, Daniel, escreve isso no livro. Então, é muito claro a autoria do livro de Daniel. Então, Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, ele tanto é o personagem principal, como ele é o autor do livro, né? Isso é claro, a gente não tem divergência sobre essa autoria, né? Como outros livros há algumas divergências, esse nós não temos divergência. Data: embora o cerco e a deportação de cativos para a Babilônia tenham durado vários anos, os homens fortes e corajosos, os habilitados e os instruídos, foram retirados de Jerusalém logo no início da guerra, 2 Reis 24:14. A data do cativeiro de Daniel, costumeiramente aceita, é 605 a.C. Sua profecia abrange o espaço de tempo de sua vida. O livro relata eventos a partir da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, 605, até o terceiro ano de Ciro, 536 a.C. Daniel 10:1. O contexto histórico do livro está vinculado à Babilônia, durante o cativeiro babilônico de Judá, de 70 anos de duração, profetizado por Jeremias 25:11. Daniel era certamente adolescente por ocasião dos eventos do capítulo 1 e octogenário quando teve as visões do capítulo 9 ao capítulo 12. Supõe-se que ele viveu até cerca de 530 a.C., quando teria concluído o livro na última década da sua vida. João e o livro de Apocalipse. Vamos lá para a gente entender então. Então, quando começou o cativeiro, a gente tem um cativeiro por volta de 605 a.C., né? Mesmo que esse cativeiro ele demorou vários anos para ser concretizado, né? Porque da primeira leva, a segunda leva, a terceira leva. Então, ele demorou um período de anos para ser completado. Mas os homens instruídos, habilitados, capacitados, geralmente as pessoas do palácio, né? De descendência real, esses foram conduzidos primeiro, foram na primeira leva. E é provável não, Daniel estava nessa primeira leva de judeus que foi para a Babilônia. Provavelmente aqui um adolescente, né? Muito jovem quando ele foi para a Babilônia, ainda muito novo, um adolescente quando ele foi para a Babilônia. E o tempo de visão e do livro de Daniel vai desse período da sua adolescência até a mais de 80 anos, porque acredita-se que quando ele termina o livro, ele está com cerca de 80 anos, né? Então, durante todo esse período é que demorou o escrito de Daniel. Então, é um escrito bem longo, né? Aos 80 anos, Daniel provavelmente deve ter morrido ali por volta de 530 a.C., e acredita-se que ele termina o livro em 536, que estava a Babilônia pelo reinado de Ciro, né? Então, quer dizer, Daniel pegou desde Nabucodonosor até Ciro o Grande, né? Então, ali ele deve ter fechado o seu compêndio, né? Os críticos modernos, que consideram o livro de Daniel como espúrio, espúrio é o nome que nós damos ao apócrifo, né? Então, quer dizer, há críticos que consideram o livro de Daniel um apócrifo. Considerando um apócrifo, ele está dizendo que não é revelado, né? Que não é inspirado, né? Que não é divino, né? Do século II a.C., orientam-se pelo seu próprio raciocínio filosófico desvirtuado e não pelos fatos reais. Quase toda informação que se tem do profeta Daniel procede deste livro. Ezequiel 14:20. Lembrando, gente, que Daniel, ele foi contemporâneo de Ezequiel, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, né? Eles teve essa contemporaneidade. Porém, é muito claro que o profeta Jeremias era bem mais velho,
Até porque o próprio Daniel cita escritos do profeta Jeremias. O próprio Daniel cita a profecia de Jeremias de que o cativeiro duraria 70 anos, né? Mas tanto Daniel quanto Ezequiel, eles foram contemporâneos, né? Contemporâneos de Jeremias. Possivelmente, Daniel era descendente do rei Ezequias, 2 Reis 20:17. Ele era de família culta, da classe alta de Jerusalém, porquanto Nabucodonosor não escolheria jovens estrangeiros de classe inferior para a sua corte real. O êxito de Daniel em Babilônia atribui-se à sua integridade de caráter, aos seus dons proféticos e às intervenções de Deus que resultaram no seu acesso rápido a posições de destaque e de responsabilidade na corte. Olha que interessante o que o escritor diz, que o êxito de Daniel em Babilônia atribui-se à sua integridade, ao seu caráter e aos dons proféticos. Eu acho isso aqui interessantíssimo, isso aqui a gente traz para os dias de hoje. Quer dizer, o êxito de Daniel não está relacionado apenas aos dons proféticos, né? Ele não está relacionado apenas aos dons que ele possui, mas está relacionado ao seu caráter, à sua integridade. A gente costuma dizer que a unção, ela até abre as portas, mas que é o caráter, que é a integridade, né? Que é o testemunho de cada pessoa que mantém essa porta aberta. Então, por exemplo, alguém pode ser convidado para pregar porque prega bem demais. E aí a pessoa vem, nossa, fulano de tal, que bênção, ele prega bem demais. Mas ao conhecer o testemunho dessa pessoa, a mesma pessoa que abriu a porta, ela pode fechar a porta, porque ela entende assim, olha, ele prega bem demais, mas ele não tem testemunho, ele não guarda a palavra, ele não honra a Deus. Então, não adianta eu ter o dom, né, sem ter o doador, né? Então, quer dizer, o êxito de Daniel está muito mais relacionado ao seu caráter, à sua integridade, ao seu testemunho, ao seu relacionamento com Deus, do que propriamente aos seus dons. É claro que os seus dons vão dirigir reis, né? Então pessoas vão buscar, vão entender, vão se relacionar com Deus por causa dos dons de Daniel, mas é o seu caráter que mantém essa porta aberta. Vamos lá. Cronologicamente, Daniel é um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Somente Ageu, Zacarias e Malaquias vêm depois dele, na sequência do ministério profético do Antigo Testamento. Foi contemporâneo de Jeremias, porém mais jovem que este, tinha provavelmente a mesma idade de Ezequiel. Então, viu? Ele era bem mais jovem que Jeremias, porque ele cita as profecias de Jeremias, e provavelmente ele era ali equivalente à idade de Ezequiel. A diferença de Daniel para Ezequiel é muito clara, é porque Ezequiel, ele foi na segunda leva de judeus, e ele ficou ali, junto com os exilados, de frente ao rio Quebar. Então, Ezequiel, mesmo vindo de uma família sacerdotal, ele ficou ali, junto dos refugiados, ali no acampamento. Enquanto Daniel, por provavelmente ser de uma família real, de ter instrução, ele foi à corte de Nabucodonosor. Então ele ficava no palácio, enquanto Ezequiel ficava no meio dos exilados, né? Mas a idade é similar. O livro de Daniel, ante ao Novo Testamento, a influência de Daniel no Novo Testamento vai muito além das 5 ou 6 vezes que o livro é citado diretamente. Muito da história e da profecia de Daniel reaparece nos trechos proféticos dos evangelhos, das epístolas e do Apocalipse. A profecia de Daniel a respeito do Messias vindouro contém uma descrição dele como a grande pedra que esmagaria os reinos do mundo. Daniel 2, 34 e 35. O filho do homem, a quem o ancião de dias daria o domínio e a glória e o reino, Daniel 7, 13 e 14. O Messias, o príncipe, que viria e seria tirado, Daniel 9, 25 e 26. Alguns intérpretes creem que a visão de Daniel em capítulo 10, versículos 5 ao 9, trata-se de uma aparição do Cristo pré-encarnado.
Daniel contém numerosos temas proféticos plenamente desenvolvidos no Novo Testamento. A grande tribulação, o anticristo, a segunda vinda de Cristo, o triunfo do reino de Deus, a ressurreição dos justos e dos ímpios no juízo final. As vidas de Daniel e dos seus 3 amigos evidenciam o ensino neotestamentário da separação pessoal do pecado, do mundo, viver no mundo incrédulo sem, porém, participar do seu espírito e dos seus modos. Eu acho isso aqui interessantíssimo. É impossível você ter uma visão do final dos tempos sem ter a base de Daniel. A base de Daniel explica muito do que nós ensinamos hoje no final dos tempos. Então, quando alguém lê o Apocalipse, por exemplo, sem ter lido o livro de Daniel, ele vai ter muita dificuldade para interpretar da onde tira-se a ideia dos 3 anos e meio de tribulação, né? E de mais 3 anos e meio de grande tribulação. Da onde vem esses 7 anos, né? Daniel fala muito sobre isso. Como que se interpreta essas 70 semanas de Daniel, né? Como que, para eu, por exemplo, que sou pré-tribulacionista, como que eu entendo que só falta uma semana para ser concretizada, né? Então Daniel, ele consegue separar bem isso, e é impossível você ter uma ideia escatológica sem compreender o livro de Daniel, impossível. Pula aqui o capítulo 1, Daniel com seus companheiros em uma corte pagã. A etimologia da palavra aspenaz, no versículo 3, é incerta. O indivíduo, entretanto, era um delegado, chefe ou oficial na corte. Uma das primeiras qualidades dos jovens hebreus na Babilônia foi a de não se contaminarem com os manjares do rei. Na realidade, perante todos os jovens hebreus, eram considerados como sendo prisioneiros, mas para o rei, eles eram homens escolhidos, em especial pela sua sabedoria e formosura. Foram escolhidos através de sua sabedoria e pela permissão de Deus. Nabucodonosor tomou a cidade de Jerusalém, que estava sob o reinado de Jeoaquim, em 605 a.C. O monarca levou vários utensílios do templo e alguns príncipes nobres, jovens saudáveis, de boa aparência e de alto nível cultural, a fim de ensinar-lhes a cultura dos caldeus. Já na Babilônia, Aspenaz, que era chefe dos eunucos, altera-lhes os nomes, a saber, Daniel, Deus é meu juiz, deu o nome de Beltesazar, que significa Bel, Deus proteja sua vida. Era o nome do Deus principal da Babilônia. Ananias, o Senhor é gracioso, chamaram-no de Sadraque, servo de Acu, o Deus da lua. Misael, quem é igual a Deus, chamaram-no de Mesaque, a sombra do príncipe. E Azarias, o Senhor ajuda, chamaram de Abednego, o Deus da sabedoria ou a estrela da manhã. A mudança de nome dentro da corte pagã aumentaria o poder de cada um deles, visto que foram dados nomes de deuses a homens e, por outro lado, definiriam os hebreus como sendo cidadãos babilônicos. Então, quer dizer, há um motivo pelo qual se mudou o nome desses jovens na corte de Babilônia, né? Tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Os nomes foram mudados para, primeiro, eles, apesar de serem vistos por todos como mais um escravo, mais um cativo, quando Nabucodonosor os escolhe e os traz para a corte, os traz por causa da sua sabedoria, os traz por causa da sua cultura, os traz por causa da sua formosura. Então, para Nabucodonosor, eles eram homens escolhidos. Eles não foram colocados ali por acaso, foram colocados ali porque Nabucodonosor entendia que eles poderiam produzir ali, eles eram importantes para ali. E aí o que acontece com isso? O nome deles é mudado
para que, primeiro, o nome que é dado para eles são nome de deuses babilônicos, então demonstra a importância que eles têm para aquela cultura, quer dizer, estão dando para homens o nome de deuses. Segundo, com os nomes babilônicos, quem na corte olha para eles, já os vê como babilônicos, porque o nome é um nome babilônico, né? O que nos chama a atenção nessa primeira parte é que esses jovens, né, tanto o Daniel quanto o Ananias, o Misael, o Azarias, eles foram jovens que tomaram uma decisão. Qual decisão? Eles decidiram não se contaminar. Então eles tinham uma decisão de honrar a Deus, né? Mesmo em uma terra estranha, mesmo vivendo o cativeiro, né? Eles tomam uma decisão. Olha o que o escritor diz, já na mudança radical das iguarias, era para a não contaminação com alimentos oferecidos aos deuses. Então quer dizer, eles entendem que se aquilo é consagrado, é dado a uma entidade, ele sabendo que é oferecido a essa entidade, essa deidade, né, esses deuses, ele não se alimenta disso, né? Depois do tempo marcado, 10 dias, houve-se uma mudança de melhor para uma excelente fisionomia. Quando se trata de uma corte pagã, de um povo totalmente idólatra, haveria necessidade de um jejum parcial ou apenas de alimentos contaminados e imundos aos olhos de Deus. Nessa corte, Daniel haveria de se opor ao inimigo, mas ao mesmo tempo aquietar-se por respeito com seus superiores. Na corte real, o rei era a autoridade total e seus subordinados eram as pessoas que mais temiam o seu nome. Então quer dizer, quando Daniel comunica a Aspenaz que ele não vai comer, que ele não vai se contaminar, a preocupação do chefe dos eunucos é o quê? Mas se você não comer, você vai se enfraquecer. E se você se enfraquecer, eu próprio serei prejudicado diante do rei. Ou seja, seu semblante vai cair, você não vai ter força, você vai ficar mais fraco do que os outros. Então, aí ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, em 10 dias, você permita que eu não me contamine. Se depois de 10 dias eu me enfraquecer, aí eu comerei da mesa. Mas o que o texto diz? É que após esse período, ele estava ainda mais forte, ele estava ainda mais formoso. Ou seja, a decisão dele de não se contaminar, a decisão dele de não tocar naquela mesa, né, que era consagrada àquela deidade, naquele banquete que era dado àquela deidade, fez com que ele se fortalecesse mais. E isso aponta para algumas coisas importantes. A primeira delas, o poder de uma consagração. Espiritualmente falando, a consagração é o enfraquecimento da carne, mas o fortalecimento do espírito, né? Então quer dizer, quando eu me consagro, eu estou fortalecendo o meu espírito está se fortalecendo. É por isso que eu me separo ao jejum, por exemplo. É por isso que Jesus fica 40 dias e 40 noites sem comer, e ele vai enfrentar o diabo. Por quê? Porque ele está como homem, enfraquecendo a carne, né? Porque Jesus era sujeito às mesmas concupiscências do que nós. Então, os mesmos pecados do que nós. E ele venceu o pecado fazendo o quê? Se separando, se santificando, né? Ao mesmo tempo, demonstra uma coisa importante, de que mesmo vivendo em um mundo que, entre aspas, jaz o maligno, eu preciso, dentro deste mundo, viver uma vida de separação para Deus. Então quer dizer, mesmo vivendo em um ambiente em que o diabo, ele age, ele tem legalidade para agir, porque as pessoas fazem a vontade do diabo, eu preciso me reservar, eu preciso viver uma vida com Deus, eu preciso me separar para Deus, né? Capítulo 2, os quatro últimos impérios mundiais. Esse fato ocorreu por ocasião dos sonhos de Nabucodonosor. Na realidade, tem surgido várias indagações a respeito da interpretação do sonho, se foi evidentemente correta. Veja o versículo 31. Havia uma grande estátua, bela, e seu resplendor era muito excelente. Estava a estátua em pé, e sua vista era terrível. Na realidade, sem sombra de dúvida,
esse sonho de Nabucodonosor era de uma visão totalmente escatológica. A força dessa estátua está nas partes que destacaremos para melhor compreensão. A visão escatológica deu a Daniel o modo real de interpretar esse sonho colossal de uma grande e terrível estátua. No versículo 32, a cabeça daquela estátua era de ouro fino. Cabeça de ouro representa o próprio Império Babilônico, que logo em seguida acontece sua queda com o reinado de Belsazar. Daniel capítulo 5. Então quer dizer, a cabeça de ouro simboliza o próprio Império Babilônico. Ok? Vamos lá, observação. Tanto os escritos babilônicos como os persas indicam que quando o exército medo-persa aproximou-se de Babilônia, o povo escancarou os portões para acolhê-los sem resistência. Talvez somente Belsazar tenha sido morto. Um pouco mais tarde, Ciro entrou na cidade e foi saudado como libertador da tirania de Nabonido e de Belsazar, Daniel 5:31. Então, entenda isso, né? Há uma história há uma lenda muito forte sobre essa invasão de Ciro, né? Que acredita-se que essa invasão de Ciro se deu no dia em que Belsazar fez aquele banquete, fez aquela festa com os utensílios do templo de Deus, né? Ele usou os utensílios do templo de Jerusalém para beber. Era uma festa tomada por orgias sexuais, né? Por tudo que não agradava a Deus. E foi nessa festa que a mão entrou, escreveu Meneu, Tekel, Passi, escreveu, e Daniel explicou para o rei Belsazar o que era aquele significado, que Deus havia pesado aquele reino, havia achado aquele reino em falta, e que agora que o próprio Deus ia fazer aquele reino entrar em destruição. E a história conta que tinha uma espécie de rio que saía praticamente dentro do palácio, né? E que grande parte do exército sírio entrou por esse rio e já saiu dentro do palácio, e que a outra parte, os próprios moradores de Babilônia, abriram o portão para eles entrarem. Quer dizer, eles já não queriam mais Belsazar, né, como rei. Então eles deixaram Ciro entrar, né? E que o único que Ciro matou ali foi o rei, foi Belsazar, né? E por quê? Porque a maneira de governo de Ciro era um governo diferente. Geralmente os governos antigos, eles faziam o que Babilônia fez com Israel, né? Levava cativo, destruía a cidade e levava para Jerusalém, para a cidade, os moradores deles, né? Os babilônicos colocavam ali, os moradores dali eles levavam para lá. E Ciro já tinha uma forma diferente. O que Ciro queria de um reino era apenas o recurso. Então o que ele fazia? Ele tomava aquele reino e permitia que aquelas pessoas que estivessem ali continuassem servindo ao Deus que elas servissem, continuassem nas suas próprias casas, continuassem trabalhando. Ou seja, a vida deles não mudava. O que Ciro fazia? Eu só quero a minha parte, ou seja, eu só quero o recurso, eu só quero o dinheiro, né? Então era muito mais fácil para eles ter um reino na direção de Ciro do que de um rei cruel como era Belsazar, né? Então por isso eles abrem para ele entrar, né? Dário, o medo ocupou o reino. É possível que Dário seja um título que Ciro adotou ao assumir o governo de Babilônia. Também pode ser outro nome de Gubaru, a quem Ciro nomeou como seu subalterno e que continuou a reinar em Babilônia por algum tempo depois de sua morte. Então, esse nome Dário pode ser duas coisas. Pode ser um nome que o Ciro ele tomou para si, um nome babilônico, para ele reinar em Babilônia. Então, o Dário pode ser o próprio Ciro, ou pode ser o Gubaru, que era uma espécie de subalterno do Ciro, a quem ele nomeou para dirigir, para cuidar de Babilônia, né?
esse nome Dário está muito mais ligado a uma função do que ao nome mesmo de alguém, né? Peitos e braços de prata. Peitos e braços de prata. Representa os medos e persas. 430 a 331 a.C. Ficaram 100 anos como a maior potência mundial. Então quer dizer, reino Babilônia, a cabeça, né? De ouro. Peitos e braços de prata seria o reino Medo-Persa, aqui por Ciro o Grande. Eles ficaram mais de 100 anos como uma potência, uma grande potência mundial. Aí depois vem outro. Ventre e costas de cobre. Ventre e costas de cobre. Significa o Império Grego, fundado por Alexandre Magno, né? Ou Alexandre o Grande. Aí nós vamos ter aquele período importantíssimo, que nós vamos chamar de um período helenista. Esse período se dá ali, já no final do Antigo Testamento, antes que comece o Novo Testamento. Nós vamos ter uns 400 anos de período interbíblico ali, e nesse período nós vamos ter a expansão do reino grego, né? Então o reino grego vai tomar o mundo por Alexandre o Grande, né? Vai dominar o mundo por Alexandre o Grande, vai se tornar um império mundial, com duas culturas importantes, né? Nós vamos ter a cultura de Atenas, né? A cultura de Atenas era a cultura filosófica, né? É a ideia do pensador, né? É dali que veio a ideia como Aristóteles, né? Pensadores como Platão, Sócrates, né? E assim por diante. E nós vamos ter uma segunda divisão desse reino grego, que era a educação de Esparta. Esparta era uma educação militar, né? Então quer dizer, ou o menino ia ser filósofo, pensador, lidar bem com as palavras, né? Ou ele ia ser um guerreiro, né? Ele ia aprender a arte da guerra e ia se tornar um guerreiro, né? E aí houve essa expansão por volta de 331 a.C., né? Até 167 a.C., do Império Grego. E aí vem a última parte, pernas de ferro, sendo os pés de ferro e de barro. As pernas de ferro representam o Império Romano, que relativamente teve o seu domínio cerca de 67 a.C. e dominou o mundo então conhecido. Já os pés de ferro e de barro representam escatologicamente os estados nacionais unidos a Roma durante o seu império restaurado. Então, ele fala sobre esses 4 reinos que vão cair, inclusive o Império Romano, né? Por exemplo, quando Judas entrega Jesus, né, para a morte, no pensamento de Judas, que ele era um zelote, né? Um rapaz que achava que a libertação de Israel, de Roma, viria por uma guerra, né? Pela força, por um levantar do povo. E Judas acreditava muito na força de um líder como Jesus. Então ele acreditava que quando Jesus fora preso, que a nação ia se levantar. Ia haver uma rebelião contra Roma para libertar Jesus, e fazendo isso libertaria todo o povo, né? Quando ele percebe que Jesus se entrega para a morte, que todo mundo some, todo mundo foge, inclusive os discípulos, né? Ele fala, a estratégia deu errado, né? Então ele volta e quer devolver o dinheiro, porque ele entendeu que o que ele pensou não iria acontecer, né? Vamos lá, capítulo 3. Um orgulho religioso quebrado. Era o costume entre os reis assírios erigirem estátuas de si mesmos. A estátua que se refere nesse capítulo não é firmada como sendo de Nabucodonosor, mas como o costume era de erigir estátuas de reis, os caldeus levam a crer que seja mesmo a estátua de Nabucodonosor. A estátua era sinal de que todo o povo haveria de adorar aquela imagem. Mas os companheiros de Daniel, os 3 jovens, de uma sabedoria notada, observam a multidão à sua volta e, não dando obediência ao rei, não se prostraram diante da estátua. A representação desse fato
denota a idolatria do povo a crer que adorando aquela estátua estariam agradando ao rei. A consagração de nada valeria se um ou dois de seus subordinados se rebelassem e não adorassem a estátua. A altura da estátua era de aproximadamente 27 metros e sua largura de 2 metros aproximadamente. Foi levantada no campo de Dura, um local perto de Babilônia, vasto local entre as montanhas. Ao mesmo tempo em que Nabucodonosor tinha orgulho da sua obra, Sadraque, Mesaque e Abednego quebraram o ritual obrigatório a toda a nação. Observar as leis de um país é um dos ensinamentos que o Senhor nos deixou. Agora, adorar a outros deuses não se encontra em nenhuma parte da Bíblia Sagrada. Então, olha, isso aqui é importante a gente pontuar. Tem uma parte em Atos 5, aonde se fala assim, ó, é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Em Romanos capítulo 13, a Bíblia fala assim, ó, que nós somos sujeitos a toda autoridade constituída na terra. Então quer dizer, toda autoridade vem de Deus e que nós estamos sujeitos a essa autoridade constituída. Então, por exemplo, eu não tenho nada a favor de Lula, mas uma vez que ele é o presidente da República, nós estamos sujeitos à autoridade constituída. Então quer dizer, quando eu vou orar, e Paulo ensina Timóteo a orar pelas autoridades, né? Paulo ensina Timóteo a orar pelas autoridades. Por quê? Porque é uma forma de ser abençoado, de abençoar a nação. Então veja, quando eu vou orar, mesmo eu não tendo nada a favor de Lula, eu preciso, como ministro, orar e abençoar o governo. Ainda que esse governo não seja o governo que me agrade, por algum motivo, por permissão de Deus, esse governo está lá. Todas as vezes que a Bíblia diz que todas as vezes que um governo não agrada a Deus, o povo sofre. Então, quando o governante é ruim, é sinal que Deus, de alguma forma, quer tratar com o povo. A Bíblia diz que quando o governo é justo, o povo se alegra. Mas quando o governo é ruim, que o povo geme, que o povo sofre. Então, quando o governo é ruim, é sinal que, de alguma maneira, Deus está tratando com esse povo. Ou seja, de uma forma ou de outra, esse povo está ali, é uma permissão de Deus. Quer dizer, Deus está tratando com eles. Primeira coisa. Dito isso, eu preciso entender que quando as leis deste reino, ou desse governo, vão contrárias às leis de Deus, eu preciso entender que antes de eu ser um cidadão desse país, eu sou um cidadão do céu. Então eu preciso primeiro obedecer a Deus. Então veja, esse reino de Nabucodonosor, provavelmente a estátua, não é claro, mas visto que era muito comum que esses reis fizessem estátuas de si mesmos para que eles fossem adorados, é bem provável que essa estátua fosse uma estátua do próprio Nabucodonosor. Quando se toca os instrumentos e todos se prostram, eles não estão apenas debaixo de uma lei de um país, mas eles estão reconhecendo uma idolatria. Eles estão reconhecendo Nabucodonosor como Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego não vão se submeter a isso. Não porque eles são rebeldes à lei do país, mas porque eles são fiéis a Deus. Quer dizer, a vida deles com Deus está em primeiro lugar. É mais ou menos assim. Aprovam a lei que o pastor tem que fazer um casamento homossexual. Aprovou a lei. Aí quando alguém chega para o pastor fazer, o pastor fala, olha, eu não vou fazer, porque a Bíblia diz que isso é pecado, eu não posso fazer isso. Aí eu falo, mas se você não fizer, isso aqui vai virar um crime. Isso aqui vai virar isso é homofobia. O senhor vai preso. Tudo bem, posso ir preso. Mas ainda assim eu não vou fazer, porque eu não vou quebrar uma ordem de Deus, um princípio de Deus. Então quer dizer, quando a lei ultrapassa o ensino da palavra, a lei de Deus, eu preciso primeiro obedecer a Deus.
correto? Então quer dizer, eu preciso primeiro honrar a Deus, né? Honrar a Deus acima de tudo. Vamos para o capítulo 4. Um orgulho político fracassado. A política da época demonstrava que a Babilônia, além de grande, era muito rica em dinheiro. Tinha em seu poder um domínio muito grande. O rio Eufrates passava abaixo da cidade. O sonho que Nabucodonosor teve era de singularidade bastante espantosa para os que estavam à sua volta, até mesmo a Daniel. E a interpretação do sonho não era coisa nada agradável. De acordo com a interpretação do sonho, Nabucodonosor haveria de passar um espaço de 7 tempos, que não há provas concretas que sejam 7 anos, mas existem certas suposições e posições quanto a isso. Uns dizem que poderia ser 7 dias, mas nada podemos afirmar. Há alguns ainda que afirmam que 7 estações expressam que talvez signifique 3 anos e meio, visto que na Babilônia se contavam 2 estações, verão e inverno. Dentro desse período, Nabucodonosor fica fora da Babilônia, nas imediações do território da mesma, e comendo erva com os bois, seu corpo molhado do orvalho dos céus, Daniel 4,33. Cresceu pelos como os da águia e unhas como as das aves. A situação em que Nabucodonosor se encontrava era de profunda tristeza para Daniel. O castigo de Deus mostrou ao rei como seu reino não era nada perante o reino dos céus. Olha que interessante, Pai do Senhor, profeta. Olha que interessante. O termo bíblico usado é 7 tempos. 7 tempos, ou 7 estações. Poderia ser 7 dias. Poderia ser 7 anos, né? 7 dias, 7 anos. Alguns até dizem que 7 estações poderiam ser 3 anos e meio. Por quê? Porque em Babilônia eles contavam as estações como inverno e verão. Então haviam 2 estações só. Então um ano era inverno e verão, né? Então eles diziam que podia ser 3 anos e meio. Ou seja, 6 estações, 3 anos, 7 estações, 3 anos e meio. Então a gente não vai precisar o tempo. Fato é que demonstra um tempo pleno, né? A plenitude de um tempo. 7 estações, 7 anos, 7 dias, 3 anos e meio. Por esse período, Nabucodonosor, ele vai ficar nas mediações ali de Babilônia, no capítulo 4, e ele vai agir como animal, ele vai comer capim, comer erva, os pelos do corpo vai crescer, a barba vai ficar grande, o cabelo vai ficar grande, as unhas vão crescer, e eles vão ser tratados como animal, ao ponto do texto dizer que o orvalho, que a chuva molhava o seu corpo, quer dizer, ele ficou ali andando, que nem bicho, e isso trouxe tristeza ao próprio Daniel. O próprio Daniel não se alegrava de ver o rei daquela maneira, mas aquilo serviu para uma coisa pontual, para que Nabucodonosor ficasse humilde e tirasse a soberba, a arrogância, a prepotência do seu coração e entendesse que por maior que fosse o seu reino, que por mais populoso, grandioso fosse o seu reino, ele não chegava aos pés do reino dos céus. Quer dizer, havia um reino acima do reino de Babilônia, e era o reino de Deus, né? O capítulo 5, Babilônia, o primeiro grande império mundial caído. Na história da Babilônia, o período de Nabucodonosor acaba em seu lugar, é provável que assentou-se no trono Nabonido, logo após Belsazar. E como o terceiro ministro, Daniel, Belsazar, no seu reinado, deixou de levar de exaltação e de maneira que fez o que era mal perante Deus. E para lhe dar um castigo, escreve na parede uma sentença de morte, Daniel 5:25. A expressão Mene, Tekel, Parsi significam: Mene, contou Deus o teu reino e acabou.
Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Parsim, dividido foi o seu reino e deu-se aos medos e aos persas. Na noite, os medos e os persas invadiram a Babilônia, segundo a história. Alguns soldados, medos e persas, entraram por debaixo da cidade através do rio Eufrates. Eu já tinha comentado sobre isso, né? Que foi desviado e secado. Já outros explicam que é após a morte de Nabucodonosor, que reinou 44 anos, a glória da Babilônia foi declinada. E durante a invasão, o povo escancarou as portas ou os portões para acolher os medos e os persas, sem qualquer resistência. Segundo historiadores registraram na época, somente Belsazar foi morto. Um pouco depois, Ciro invade e entra na cidade e é saudado como sendo o libertador da tirania de Nabonido e de Belsazar. Com isso, Daniel tende a acostumar-se com novos governos. A forma exata de um reino que foi um dos mais belos do mundo, agora dominado pelos medos e persas, atrás do castigo de Deus, não para Daniel, mas para os demais habitantes dentro da cidade de Babilônia. Então vamos lá. No capítulo 5, Babilônia cai. Babilônia cai no capítulo 5. Então o primeiro império cai no capítulo 5. Vamos lá? Se levanta um novo império. Qual império? O império dos medos e dos persas. Que aqui, a referência que nós temos deles é o Ciro o Grande. Vamos para o questionário. É coerente dizer que o conteúdo de Daniel é uma associação de autobiografia, história e profecia? Sim, é esse, né? Letra A. Autobiografia, história e profecia. Quanto à troca dos nomes feita por Aspenaz, que era chefe dos eunucos, assinale a correta. Primeira, letra A. Azarias chamou-se de Sadraque? Está errado, né? Misael chamou-se de Mesaque? Sim. Letra B. Misael chamou-se de Mesaque. Vamos lá. Os peitos e braços de prata da estátua que viu Nabucodonosor em seu sonho representam o Império Medo e Persa, né? O Império Medo e Persa. Marque C para certo e E para errado. O contexto histórico do livro estava vinculado à Babilônia durante o cativeiro babilônico de Judá de 70 anos de duração, profetizado por Jeremias. Está correto, não é isso? Daniel foi contemporâneo de Isaías, porém mais jovem que este. Tinha provavelmente a mesma idade de Ezequiel. Está errado, né? Porque Daniel foi contemporâneo de Jeremias e não de Isaías, né? Vamos dar continuidade aí para a gente correr para terminar o livro aqui. Capítulo 6. Pérsia, o segundo grande império mundial. Vamos lá. Aqui, na verdade, estão constituídos dois impérios, os medos e os persas. Nesse capítulo, Daniel é jogado na cova dos leões, né? Capítulo 6, né? Essa história contada pela Bíblia é de grande valia para os nossos dias, que demonstra a fidelidade de Daniel para com Jeová e a firmeza, mesmo correndo perigo de vida, não deixou de forma alguma de adorar a Deus. Daniel demonstra que em meio às transformações governamentais ainda existia Deus e que zelava por seu povo. Nessa época, Daniel teve uma visão histórica. Ciro, fundador do Império Persa, permitiu que os judeus voltassem do cativeiro, 2 Crônicas 36, 22 a 23. Nomeia Dário para exercer o reino da Pérsia. Nada identifica o rei Dário sendo chefe supremo dos medos, mesmo que ele tinha sangue de medos. É claro que ele, tendo nascido no meio dos medos,
mas seu domínio se estendeu junto à Pérsia. Portanto, ficou sendo o rei dos dois povos, tanto medos como persas. Dário nomeou 120 satrapas, ou protetores do reino, para cuidar do novo país conquistado. O capítulo termina com uma declaração sobre a prosperidade de Daniel no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. O reino aqui é o mesmo, não havia divisão entre os dois. Os satrapas acima citados foram os homens que condenaram a Daniel, mas graças somente a Daniel, com Deus, que esse império persa foi ao apogeu, que se tornou um dos principais do reino de Dário, e sendo o rei amigo fiel de Daniel, Daniel 6,14, mostrou-se penalizado quando Daniel foi lançado na cova dos leões. É bastante harmoniosa a fama que Daniel teve no período do exílio babilônico. Mostra-nos a grandeza de Daniel para com seu povo, lembrando-nos sempre que mesmo o povo fora de sua terra, Deus tinha compromisso em sempre exaltar alguns de seus filhos. No período de sofrimento no Egito, Deus exaltou Moisés. Antes, José é levado ao cativeiro e feito governante. Agora Daniel, levado ao cativeiro e também feito terceiro governante da Babilônia. Você vê que interessante isso no capítulo 6, né? Demonstra o cuidado de Deus com seus filhos, mesmo fora da sua geografia, né? Então quer dizer, Israel está em Babilônia, mas mesmo em Babilônia, Deus vai exaltar Daniel no meio de um povo que não o conhecia, mas Deus exalta Daniel. Deus fez a mesma coisa com José no Egito, fez a mesma coisa com Moisés, né? Então quer dizer, Deus exalta os seus, mesmo que o ambiente seja um ambiente difícil. E é interessante que o último versículo do capítulo 6 de Daniel fala sobre a prosperidade de Daniel. Quer dizer, os satrapas tentaram condenar Daniel, levar Daniel à morte, né? E eles conseguem, eles condenam Daniel. Daniel é levado à cova dos leões para morrer. Mas o rei Dário se compadecia de Daniel. E quando ele chega lá e grita, Daniel, e percebe que Daniel está vivo, ele reconhece o Deus de Daniel, né? Quer dizer, nossa, foi o seu Deus que te livrou da cova dos leões. E aí Daniel prospera, porque Daniel foi o primeiro dos 3 mais importantes príncipes de Babilônia, né? Então quer dizer, graças a Deus, ao Deus de Daniel, é que Daniel vai prosperar, mesmo em terra estranha, mesmo no meio dos inimigos, né? Daniel vai prosperar. Capítulo 7, as 4 feras. Essa visão é a mesma do capítulo 2. No sonho, os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. O mar representa a humanidade. Não se trata do mar Mediterrâneo, nem de qualquer outro mar, mas somente da humanidade. Os 4 ventos cardeais simbolizam os poderes celestiais, e esses poderes em movimento representam as nações do mundo. A primeira fera, a emergir do mar, corresponde à cabeça de ouro da imagem de Nabucodonosor, Daniel 2,32. O simbolismo do leão e das asas de águia, Daniel 7,4, representa a Babilônia conforme se pode ver em Jeremias 4,7, Ezequiel 17,3. A Babilônia é representada pelas mais majestosas das criaturas. Daniel não teve um mero sonho, mas uma revelação divina acerca dos 4 impérios. O leão representava a voracidade e as asas a rapidez. A segunda fera tem um aspecto duplo. Ela emerge do mar, os pés de um dos lados estavam levantados para o propósito do animal adiantar-se, enquanto que os pés do outro lado não estavam assim levantados. A fera é ordenada que devore a carne que está em sua boca, e simboliza o urso. Possuía
o Império Medo-Persa um grande exército de 2.500.000 homens. Por isso são representados como sendo um urso, pois eram fortíssimos em um sistema de guerra. A terceira fera que se levantou do mar é um leopardo ou pantera. Conforme algumas traduções, notável pela sua agilidade e velocidade, refere-se à Grécia. Nas suas costas, também pode ser traduzido como sobre os seus lados. Essa fera tinha asas em seu lado. E essas representações sempre eram notáveis na Babilônia. As asas denotam rapidez. As 4 cabeças não se referem aos 4 reis persas, mencionados em Daniel 11:2, e nem aos 4 sucessores de Alexandre, e sim aos 4 quadrantes da terra, ou seja, o domínio total do mundo, o que quase conseguiu. E a quarta fera é introduzida como particular solenidade. Não há comparação no reino animal com essa fera, não há nada que se compare. No versículo 7 diz, é diferente. Com certeza, essa fera se refere aos romanos, com seus 10 dedos dos pés e as pontas que simbolizam os 10 reinos. Então, olha, o capítulo 7, Daniel vai ter a visão, e essa visão, ele vai tipificar esses 4 grandes reinos, né? Cada um com as suas características, desde Babilônia, dos medos persas, do reino da Grécia e dos romanos, né? Cada um com as suas características. Geralmente, nessa cultura babilônica, né, essas asas sempre vai simbolizar agilidade, velocidade, né? As cabeças, autoridade, né? Então, a visão de Daniel expressa esses 4 reinos. O capítulo 8, a visão de Daniel sobre o carneiro e o bode na cidade de Suzã. Trata-se de Suzã, a capital da Pérsia, que no Antigo Testamento é designada como a fortaleza. Daniel, na realidade, não estava presente na Pérsia, mas sua visão era de como se estivesse lá. Um carneiro, Daniel 8:3, o carneiro com 2 chifres representa os medos persas. As marradas do carneiro simbolizam as rápidas conquistas dos reis persas. Um bode, 8:5, o bode representa a Grécia, enquanto que a ponta notável representa o primeiro rei, a saber, Alexandre. O simbolismo do bode a ferir significa a conquista dos medos persas pela Grécia. Aquela grande ponta foi quebrada, Daniel 8:8. Assim é simbolizada a morte de Alexandre. Os 4 chifres que se levantaram em seu lugar, Daniel 8:8, representam os 4 reinos, nos quais foram divididos o império de Alexandre, a saber, Macedônia, Trácia, Síria e o Egito. Mais tarde, a Grécia desfaleceu e passou o domínio romano, mas ainda assim ficou o domínio helenista, nas artes e culturas místicas entre os romanos. Então, olha que interessante. Então, o capítulo 8, Daniel continua tendo suas visões, e a visão do carneiro é a visão dos medos e dos persas, né? O carneiro com 2 chifres simboliza os medos e os persas. Amarrados o carneiro simbolizam as rápidas conquistas persas. Quer dizer, como esse reino persa, esse reino medo-persa, né? Como ele cresceu rápido, como ele avançou, como ele conquistou rápido. Mas ao mesmo tempo, já no versículo 5, a visão do bode já é a visão do reino grego, né? Que agora vai dominar o reino persa, né? Através de Alexandre o Grande, né? Vai ferir o reino persa e agora vai conquistar o reino persa, né? Logo depois, ele fala da queda do reino grego, quando ele se divide em 4 chifres, que são 4 nações que vão se derivar do reino grego, né? Que é aqui, ó, a Macedônia, a Trácia, a Síria e o Egito. Olha que coisa interessante também.
é que mesmo quando o Império Romano domina o Império Grego, né? Mesmo com a ascensão do Império Romano e o domínio do Império Grego, ainda assim o domínio helenista permanece. Isso quer dizer o quê? É que a força militar do Império Romano vai dominar o Império Grego, mas a questão do ensino grego, da cultura grega, vai continuar muito ativa dentro do Império Romano, né? Então, por isso que no período de Jesus, por exemplo, período de Jesus, né, a expansão dessa cultura helenista foi tão grande que em Israel se falava mais grego do que o próprio hebraico, né? Se falava muito mais grego, o grego koiné, que era o grego popular, né? Então, por quê? Por causa da expansão desse Alexandre o Grande. Capítulo 9, as 70 semanas de anos. Essa aqui é forte, hein? 70 semanas de anos. Só pegar uma água. Nós vamos dar uma passada superficial nas 70 semanas de anos, porque nós vamos estudar, se não é a próxima matéria, logo depois nós vamos estudar a escatologia, e na escatologia nós vamos detalhar as 70 semanas de anos. Mas a gente vai passar aqui no capítulo 9 para a gente ter uma ideia dessas 70 semanas. A palavra que usualmente é traduzida como semanas seria exatamente traduzida como setes. Significa um período dividido em 7 porções, sendo que a duração exata desse período dividido em 7 não é estabelecida. A palavra aparece primeiramente no hebraico, e poderíamos parafraseá-la como um período de 7. De fato, 70 deles. Então, veja, essas 70 semanas, elas são 70 semanas de anos. Então, a gente poderia dizer que 7 vezes 70. Mais 7 vezes 70 anos. Né? Então, nós estamos falando de um período que seria de 490 anos. Né? Então, não são 7 vezes 70 semanas, mas de anos. Né? São semanas de anos. Né? Estão determinados, isto é, os 7 haviam sido decretados por Deus como um período em que seria realizada a redenção messiânica. Isto é, no tocante ao povo de Daniel e a Jerusalém, a cidade santa, a revelação desse período decretado, portanto, tem referência direta à oração de Daniel. O tempo do exílio estava quase no fim. O que restaria, pois, para o povo de Deus? Em resposta foi revelado que, com respeito a esse povo, havia sido determinado um período de 70 setes. 70 semanas de 7 anos, no qual a salvação deles seria realizada. Então olha o que é que Deus está dizendo para Daniel. O cativeiro está chegando ao final. Já está caminhando para o final do cativeiro. E Daniel vai orar a Deus a respeito do final do cativeiro. Como que seria a redenção do povo? Como que seria a volta do povo? O que aconteceria com o povo de Israel? Quando Daniel vai orar, Deus vai falar com ele. Olha o que Deus vai falar com ele. Que os 70 setes foram determinados com um propósito expresso de produzir apenas os resultados que Deus queria. Quais eram eles? Vamos lá. 3 dos quais negativos e 3 positivos. Vamos lá. Jeremias já havia profetizado que a restauração de Jerusalém começaria dentro de 70 anos. Jeremias 25:11. Ou seja, o cativeiro duraria 70 anos, correto? Os 70 anos estavam quase no fim e não havia qualquer indício de retorno e da restauração prometida. Daniel, portanto, ficou muito afligido. Fica claro que Daniel aguardava um cumprimento literal da profecia de Jeremias. Então quer dizer, Daniel faz menção da profecia de Jeremias, porque o período estava acabando, que Jeremias tinha pontuado, a partir de 70 anos vai começar a restauração. E não tinha sinal de que eles voltariam para Jerusalém. Então Daniel está aflito. Peraí, Deus, Jeremias falou que era 70, nós já estamos chegando 70 e até agora não tem sinal nenhum.
E como é que é isso? Ele está aflito sobre isso. Aí, vamos lá, importante. Essa profecia é fundamental para os últimos tempos. As 6 coisas que haveriam de acontecer dentro dessas semanas: a expiação da iniquidade efetuada pela morte expiatória de Jesus. Então, primeira coisa que ia acontecer dentro dessas semanas, primeira coisa, expiação da iniquidade efetuada pela morte expiatória de Jesus. Então, o que é a expiação da iniquidade? Como é que alguém tinha a iniquidade perdoada? Como é que ele fazia? Ele pegava um cordeiro no dia da expiação, levava ao sacerdote, o sacerdote matava o cordeiro, derramava o sangue, e pela expiação o pecado era perdoado, não era assim? O que João viu? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como que essa expiação foi feita? A expiação foi feita e eliminado o pecado pelo sacrifício de Cristo. Então, quer dizer, Jesus se entregou por nós, morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. Então, é um dos sinais que ia acontecer na semana da expiação. Vamos lá. O fim dos pecados. Israel, remanescente, voltará para Deus e viverá em retidão. Então, tem mais um ponto que vai acontecer nesse período, que é o quê? Que é um Israel que vai de novo se voltar para Deus, vai de novo se reconciliar com Deus, como remanescente, não é isso? E vai viver em retidão com Deus. Então, a restauração de Israel. 3. A extinção da transgressão. A transgressão nacional da incredulidade haverá de se acabar. O governo de justiça eterna terá início. As profecias terão seu pleno cumprimento e também o seu término. Jesus Cristo ungido rei. Capítulo 10. As últimas visões de Daniel. A revelação registrada nesse capítulo foi dada a Daniel no ano 3º de Ciro, o que demonstra que ele continuou na Babilônia mesmo depois do tempo mencionado em Daniel 1:21. Por qual motivo ele não retornou à Palestina com Zorobabel? Não é dito. Deve-se notar que Daniel menciona seu nome babilônico, Belsazar, aparentemente movido pelo desejo, agora que o Império Babilônico havia caído, de preservar sua identidade entre o seu próprio povo. Trata de uma guerra prolongada, com toda a probabilidade e significação. É por um longo tempo visto que a palavra Sabá, que aqui é traduzida nos tablets de Mari com o sentido de tempo, na ocasião em que essa revelação foi feita a Daniel, ele estava ocupado em lamentações ocasionadas pela reflexão sobre os pecados do seu próprio povo. Viu um homem, a revelação é uma teofania, ou aparição pré-encarnada do Filho Eterno. A linguagem da descrição nos faz lembrar da linguagem de Ezequiel 1 e também do Apocalipse 1, 13 e 15. A visão produziu em Daniel um efeito de enfraquecimento. Daniel 10, 8. Ele vai falar aqui desse homem, um homem desejado, sendo-lhe assegurado que era um homem desejado por Deus. Daniel é encorajado e preparado a ouvir a mensagem que, segundo é informado, diz respeito aos derradeiros dias, isto é, era messiânica. É relatado primeiramente em Daniel 10, 20, que aquele que falava haveria de pelejar contra o príncipe dos persas, isso é, o poder espiritual por trás dos deuses da Pérsia, e quando saísse ele vitorioso, saindo eu vitorioso da batalha, apresentar-te-á ao príncipe da Grécia, e seria igualmente combatido. Somente Miguel estava à mão para prestar ajuda, assim como o primeiro ano de Dário, o medo, aquele que falava o havia ajudado. Assim sendo, havia severas provocações que o povo de Deus teria de atravessar. No versículo 13, diz: o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim, enquanto que Daniel orava e jejuava, estava sendo travada uma batalha espiritual de grande magnitude. Então, é claro que o príncipe da Pérsia aqui fala diretamente de Satanás. Então, quer dizer, enquanto Daniel ora, enquanto Daniel
jejuma, há uma batalha sendo travada, e essa batalha está sendo travada no reino espiritual, né? Daniel 10, 21. O príncipe da Pérsia estava impedindo que Daniel recebesse do anjo a mensagem de Deus. Só para você ver, o príncipe da Pérsia prendeu o anjo de Deus e estava impedindo que o anjo de Deus trouxesse a mensagem de Deus a Daniel. Por causa desse conflito, Daniel teve que separar 21 dias para receber a revelação. Esse príncipe da Pérsia não era um homem comum, mas um anjo satânico. Só foi derrotado quando Miguel, o príncipe de Israel, chegou para ajudar o anjo. Os poderes satânicos queriam impedir o recebimento da revelação, mas o príncipe angelical de Israel demonstrou sua superioridade. O príncipe dos persas, príncipe da Grécia, através dessa passagem, vemos que há forças espirituais malignas que imperam nas nações mundiais, fazendo com que a desgraça seja total, não só no mundo espiritual, como também no mundo físico, com acidentes, desastres, mortes violentas. Ou seja, nós precisamos compreender isso, né, e pontuar isso, que esses reinos mundiais, eles são dominados muitas vezes por espíritos malignos, causando guerras, causando escravidão, causando dores, né? Quer dizer, é uma entidade maligna que domina esses governos, né? Quer dizer, em uma magnitude tão grande, porque às vezes a gente está falando sobre batalhas espirituais e está dimensionando só aquela oração de alguém expulsando um demônio, né? Que na verdade, dentro desse ambiente espiritual de batalha, é a menor batalha possível, porque existem dominadores, né, que estão em níveis de governos muito altos, né? Então tem gente hoje morrendo na Venezuela por causa dessa briga de governo, que é uma briga espiritual, que é uma batalha espiritual, e que ela se materializa, né? E acabam pessoas se perdendo, morrendo, afligidas, né? Capítulo 11, uma antivisão do período interbíblico, o versículo 2 significa que 3 reis haveriam de surgir depois de Ciro, e que o quarto depois deles despertaria todo o reino da Grécia. Os reis, portanto, deveriam ser Ciro e mais 3 que ainda surgiriam: Cambises, Esmerdes, Idário, Estaspes e o quarto Xerxes. O rei valente de Daniel 11:13, isto é, Alexandre o Grande, quando Alexandre subisse ao poder, seu reino seria partido. Ao falecer na Babilônia, Alexandre tinha cerca de 32 anos de idade e morreu prematuramente. Por ocasião de sua morte, seus 12 generais dividiram os ganhos entre si. Por algum tempo, Arideus, um dos guardiões e um dos filhos de Alexandre, foi quem governou, mas logo o império foi partido em 4 divisões. Então, 4 divisões. O rei do sul, isto é, o rei do Egito, versículo 8, a dinastia que governou o Egito, depois da partilha do rei Alexandre, era conhecida por Ptolomaica, enquanto que aquela que governou a Síria era conhecida por Seleucida. O rei do sul é Ptolomeu Sóter, 322 a 305 a.C., enquanto que o príncipe mencionado é Seleuco, a filha do rei do sul, Daniel 11:6. Isso é, Berenice, a filha de Ptolomeu, que se casou com Antíoco II, mas que foi incapaz de manter-se em vista da rivalidade de outra esposa, Leonice. Antíoco finalmente se divorciou de Berenice e Leonice encorajou seus filhos a assassinarem Berenice, de renovo de suas raízes, Daniel 11:7. O irmão de Berenice, de sua linha ancestral, veio com o exército e conseguiu eliminar Leonice pela morte. E agora te declarei a verdade, 11:2. Essa verdade é uma profecia que descreveu em linhas gerais, ou eventos contundentes, a ascensão de Antíoco Epifânio, o governante grego que profanou o templo. Vamos pular aqui, seus filhos intervirão. Os 2 filhos de Seleuco II foram
Seleuco III, Seralco 226 a 223 a.C. e Antíoco Epifânio III, o Grande, por volta de 223 a 187 a.C. Antíoco III foi derrotado por Ptolomeu IV, com a perda de quase 10.000 soldados sírios, perto da fortaleza de Rávia, no sul da Palestina. Na Terra Gloriosa, Antíoco III atacou o Egito em 200 a.C., mas foi subjugado pelo rei do sul, Ptolomeu V, e Epifânio Antíoco, a seguir, reuniu-se forças e conquistou a cidade forte, a cidade bem fortificada de Sidom, em 197 a.C. Isso aqui são só informações, vamos pular aqui, vamos para a última página. No versículo 30, diz: navios causarão-lhes tristezas e voltará a se indignará. A presença dos romanos obrigou Antíoco a partir do Egito e assim, tomado de ira, voltou a sua atenção para a Palestina. Jerusalém foi atacada em um sábado e um altar pagão foi erigido sobre o altar das ofertas queimadas. Certos judeus apóstatas foram pervertidos e serviram para materializar os desígnios do conquistador. Mas muitos entre os judeus, os verdadeiros eleitos, sofreram a morte, não querendo ceder a Antíoco. Capítulo 12, as últimas coisas sobre Israel. Quando esses acontecimentos tiveram lugar, todo aquele que for achado escrito no livro, Daniel 12:1, será livrado. A referência aqui é aos eleitos. A perseguição movida pelo anticristo fará com que muitos venham a cair. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro, todavia serão livrados. Isto é verdade também no tocante aos que dormem. Daniel 12:2. Muitos deles, a referência é sobre aqueles que morreram durante a tribulação e não sobre os mortos, ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a eterna repreensão. Aqui é feita a referência não à ressurreição geral, mas antes ao fato que a salvação não será apenas para aqueles que estiverem vivos, mas também para certos dentre aqueles que perderam suas vidas durante a perseguição. Então, para a gente terminar aqui o último exercício, essa parte, tanto das semanas quanto da escatologia, nós vamos falar dela muito profundamente em escatologia. Porque os números são exatos até a Cristo. Vocês já estudaram sobre as 70 semanas? Alguma coisa sobre elas? Então vamos lá. Os números são exatos até a Cristo. Depois, quando chega em Cristo, por exemplo, mesmo quem é pré-tribulacionista e quem é pós-tribulacionista, eles concordam que os números são exatos até Cristo. O problema vem depois de Cristo, que aí entram teorias. Então, por exemplo, a 69ª semana, 69 semanas se cumpre em Cristo. Então, dentro das 70 semanas de Daniel, só falta cumprir a última semana. Para o pós-tribulacionista, essa semana já está se cumprindo. Para o pré-tribulacionista, essa última semana, que é uma semana de anos, lembra, né? Ela vai se cumprir com a revelação do anticristo. Então nós esperamos. Por que a gente espera 7 anos de grande tribulação? Porque é a última semana, que seria uma semana de anos, 7 anos, com o levantar do anticristo. Para quem é pós-tribulacionista, ele entende que nós já estamos passando por essa última semana e que essa semana não é literal, ou seja, ela não é contada exatamente, mas ela é uma semana profética que descreve acontecimentos e que ele então acredita que nós vamos passar pela grande tribulação. E no final da grande tribulação é que Jesus volta. Ok? Mas nós vamos estudar sobre isso bem pontualmente lá na escatologia. Vamos terminar o questionário aqui. Quanto à visão de Daniel em seu capítulo 7, aponte para a assertiva incorreta. A primeira fera a emergir do mar corresponde à cabeça de ouro da imagem de Nabucodonosor. Está correta. B. A segunda fera é ordenada que devore a carne que está em sua boca e simboliza o urso. Correto. Os medos e os persas. C.
A terceira fera é um leopardo ou pantera, refere-se à Babilônia. Não, tá errado, né? Refere-se à Grécia, correto? Então, letra C. De acordo com a visão de Daniel a respeito do carneiro e do bode, destaque a afirmativa correta. O carneiro com 2 chifres representa a Grécia e o Império Romano? Não, tá errado, né? O carneiro com 2 chifres, os medos e os persas. B. O bode representa os medos e sua ponta notável representa o primeiro rei da... Não. O bode representa a Grécia, né? C. O simbolismo do bode aferir significa a conquista dos gregos pelo Império Romano? Não. Significa a conquista da Grécia, dos gregos sobre os medos persas, ok? D. Os 4 chifres que se levantaram em seu lugar representam os reinos que foram divididos de Alexandre, Macedônia, Trácia, Síria e Egito? Correto. Letra D. 8. A dinastia que governou o Egito depois da partilha do reino de Alexandre era conhecida por Ptolomaica. Letra B. Ptolomaica. Letra B. Marque C para certo, E para errado. Alexandre o Grande, fundador do Império Grego, permitiu que os judeus voltassem para o cativeiro? Errado. Quem permitiu que os judeus voltassem ao cativeiro foi Ciro, não Alexandre o Grande, foi Ciro. 10. O mar enxergado por Daniel na visão das 4 feras, Daniel 7, simboliza o mar Mediterrâneo? Não. O que é que o mar simboliza? A humanidade. O mar simboliza a humanidade, não é o mar Mediterrâneo, é errado, ok? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então vamos orar para a gente terminar. Aí ó, conseguimos dar a matéria toda aí, queridos. Vamos lá? Vamos orar. Senhor Deus de Abraão, oi? Alguma coisa? Não? Então vamos orar. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós te agradecemos por essa aula, te agradecemos por esse momento especial que estivemos na tua presença. Muito obrigado, Pai amado, pelo seu cuidado, pelo seu feito memorável. Que o Senhor possa nos ensinar a guardar a tua palavra no nosso coração. Nós glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Amém. Até a próxima aula.